Depois desses 3, nós vemos que são trabalhos, nós temos já 5. Essa é a chamada yoga externa. Bhariranga é o nome de uma yoga para a organização, o ordenamento dos veículos da saúde para um trabalho estabelecido ser produtivo. E é um trabalho grande o que vem daí para frente. É o trabalho voltado especificamente para a meditação e a percepção. É dada muita importância à questão mental na tradição da yoga, pois o universo é mental. A percepção dele é mental. Nossas reações, nosso mundo, a construção do mundo em que vivemos, ela é mental. As relações com tudo e todos passam pela percepção da realidade e essa percepção é mental. Então a mente universal em operação no mundo coloca sua, vamos dizer assim, manifestação, sua objetividade. E a relação nossa com esse mundo e com todos e com a vida passa pela percepção mental. O conhecimento genuíno, a sabedoria, a percepção fundamental transcende o mental. Mas a yoga se cuida de trazer saúde para a percepção mental, para que daí para frente o ser seja capaz de perceber com toda plenitude e possibilidade as realidades inerentes à vida como um todo, o seu papel, o papel no mundo, o papel no universo, encontrar a sabedoria genuína. E aí nós temos então 2 estágios já. O estado de saúde, aliás, o estado de não violência ou não sofrimento para o mundo, de perturbação, um estado de observar o lado bom da vida, as atitudes boas, e o lado de saúde, corpo, fisiologia, psique. Então nós temos 5 passos aqui. E aí passamos para o aspecto meditação, aspecto percepção, que a yoga dá bastante importância. O primeiro deles pode ser traduzido como concentração, dharana. É o ato ou a capacidade da mente de colocar-se em contato unidirecional com algum objeto de percepção que seja do seu interesse. E na tradição ocidental, a psicologia parece que prevê que a atenção é impossível de ser, ou a concentração mental é impossível de ser colocada em um foco só e permanecer parada ali. Na tradição oriental, há a ideia e admite-se a possibilidade da mente ser colocada em um ponto, em um objeto de percepção, seja uma ideia, seja um pensamento, seja uma qualidade humana, uma qualidade espiritual, e ficar ali, e se permanecer. No máximo, permanecendo, andando no círculo que cabe àquela ideia, ou nos aspectos diferentes que cabem à ideia, o pensamento, a qualidade, etc. Então, a atenção, aliás, a energia colocada no domínio da mente, que é um macaco pulante de galho em galho, né? A gente comentava hoje, se vocês observarem o trabalho da mente ou a atividade mental, ela parece uma coisa assim desordenada, descontrolada, onde não temos o domínio ou a capacidade de definir e de ordenar aonde queremos manter nossa mente. Quando vemos um papo animado, divertido, se pararmos para olhar a sequência do encadeamento dele, nós vemos que um começa com um assunto, o assunto puxa um outro assunto do outro, o outro comenta uma experiência e a roda de assuntos não parou para ver um assunto só. Foi uma sequência encadeada de assuntos totalmente diferentes. Eu posso olhar um belo colar da minha irmã que está sentada aqui na frente. E desse colar eu lembrar que pérola bonita que tem nesse colar. Puxa, pérola, minha esposa tem que ganhar uma pérola porque o aniversário dela está chegando. E eu não posso esquecer, porque o meu casamento eu tenho que cuidar. Porque o casamento é uma coisa bacana, porque emocionalmente eu preciso de amor, preciso de ter uma estabilidade. Eu acho lindo quem está casado, até tanta idade. Puxa, e tem idade para casar, que coisa, né? Eu comecei com uma pedra e eu estou na duração de casamento. Um colar de alguém. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nossa mente não faz assim?
ela pula de galho em galho, descontrolada, e ela se diverte com isso. E você vai falando, observa uma conversa de roda de bar, observa uma conversa de pessoas que estão apenas, como se diz, jogando conversa fora. É uma associação constante, sem eixo nenhum, e piadas, e casos, e que não tem algum eixo, alguma energia de estar num lugar e tentar entender o que é aquilo. Não gostamos, a mente não quer. Ela quer passear, ser ativa, pular, variar. É da natureza dela, o movimento, da percepção e as variedades de experiências e contatos, etc. Na concentração, temos a capacidade de dizer, eu quero você, mente, aqui. A mente, na tradição oriental, é um dos sentidos. É ela que organiza os sentidos e os traduz em termos de percepção. O olfato, ou a audição, ou a visão, passam pelo princípio mental para serem traduzidos em experiências e em percepções. Então a mente é um dos nossos sentidos para a tradição oriental. E ela deve ser colocada sob domínio. Pois como diziam os teósofos, eu não sei dizer a citação perfeitamente, mas a ideia é a seguinte, uma mente não dominada é o pior dos feitores. Vai dominar você com uma forma cruel. Mas uma mente dominada é o mais fiel e efetivo dos servos. Ela é um instrumento valiosíssimo e tem poderes incomensuráveis que existem na tradição da yoga, mas que não vamos entrar na capacidade milagrosa que os yogis têm e que a gente acha que é milagre, mas é apenas leis da natureza não conhecidas. Todo mundo que conhece uma lei usa e nós somos capazes de voar, de ter rádio, de estarmos online. Se uma tribo indígena que nunca viu internet olhar o que a gente faz hoje, vai dizer, isso é milagre. Mas milagres não existem, o que existe são leis desconhecidas. Bom, se a concentração ela é bem eficaz, aprendida com perseverança e desapego, como é dito na tradição da yoga, a mente é difícil de ser dominada, mas com perseverança e desapego é possível dominá-la. E ela pode estar então focada, mas de vez em quando ela sai, ela volta, ela vai para lá, ela volta, mas já é concentração. Sem concentração eu estou indo embora, sempre, nunca parando num ponto. Na concentração eu já paro num ponto, posso sair, mas eu volto para cá. Sair de novo, volto para cá. E assim vai diminuindo o número de distrações que acontecem no período em que eu me proponho a colocar a mente em algum ponto, em algum objeto. Uma vez estabelecida a concentração, pode-se alcançar o próximo passo, que é uma continuidade da concentração sem a intromissão de distrações no campo de percepção. Se eu consigo agora parar em um objeto de percepção e não mais haver distrações, mas apenas eu ficar no objeto, eu atingi um estágio chamado numa tradução de dhyana em sânscrito, que pode ser traduzido como contemplação. É o estado em que há a concentração, na concentração existem distrações ainda, mas nós voltamos. Na contemplação nós estabelecemos a mente aonde queremos, sem o aparecimento de distrações. E lá podemos permanecer por tempo indefinido. Então os yogis que ficam à noite, um dia e tal, e ficam lá sem, eles já conseguiram postura, já conseguiram estabilidade física, já se abstraem da natureza fenomênica e podem ficar lá por dias, o pessoal passa em volta e o homem está lá. E aí ele bota a mente dele em algum ponto, quando ele estabiliza isso e não entra mais em nenhuma perturbação, ele entrou em um estado de contemplação, ou dhyana. E o próximo e último passo no estágio da yoga para domínio de um atributo que é mental, mas que a percepção possa ser feita de maneira plena, integrada, total, onde existiria já uma fusão, uma comunhão completa do observador com aquilo que é observado, pode se chamar de
ele é chamado em sânscrito de samadhi, como pode ser referido, uma tradução, é o estado do êxtase ou comunhão, que aqui no Ocidente se conhece. Então a gente pode botar a palavra êxtase no sentido de comunhão completa entre o observador e aquilo que ele observa. Na concentração e na contemplação, a mente ainda está como um instrumento para a percepção, mas ela ainda existe, eu ainda tenho a consciência dela. No êxtase, ou na comunhão, ou no samadhi, na integração total, a mente não tem consciência de si mesma e só existe a observação, a comunhão completa com aquilo que é observado. Esse é o estado mais elevado da meditação na tradição da yoga, um estado de perfeita comunhão e integração, onde não existe essa separação entre algo que observa e aquilo que é observado. É um estado elevadíssimo que, colocado esses três estágios, que são uma continuidade do outro, aperfeiçoamento do outro, o yogi pode colocar esse processo, aqui chamado de samyama, que é pegar a mente e parar e observar um determinado assunto, um determinado objeto e entrar na essência fundamental dele. Essa percepção agora aguçada, inteira, profunda, que abre o caminho da ilusão no concernente ao objeto e permite uma comunhão direta, plena com a realidade subjacente ao fato observado, é o estado do yogi que alcançou, através da estrutura toda em sintonia e da mente como um servo eficaz, um instrumento capacitado, afiado, profundo, com um corte bem afiado, ele discernir e entrar na essência das coisas. É dito que o yogi, quando senta e vai examinar a violência, ele se levanta dali e a violência está resolvida para ele. É impossível agora ele ser violento, pois ele resolveu. Ele aplicou o samyama na violência, por exemplo. E assim para várias coisas. E isso aqui faz milagres que são previstos na tradição da yoga, como os milagres que os yogis fazem. Desaparecer, levitar e vários outros efeitos, entre aspas, efeitos colaterais, que são os atributos psíquicos que uma mente educada pode entrar na essência dos fenômenos naturais e usá-los com intenções ou não, com interesses ou não, para travar contato com a essência do que vê e para exercer determinados milagres, vamos dizer assim. Mas o que interessa aqui para a yoga é a comunhão com a vida, com a divindade, com a essência de tudo que habita em nós. E aí o samadhi, ou o êxtase, é a comunhão dele, e a comunhão perfeita seria aquela que Jesus falou, né? Eu e o Pai somos um, ou então eu e a vida somos um, eu e a natureza somos um, e assim por diante. Podemos então fazer uma integração, uma comunhão, uma absorção da própria natureza, e essa natureza se revelar em sua plenitude, em sua beleza, em sua grandeza, e o yogi ser chamado de um iluminado, pois a vida através dele é brilho puro. A mente, ela é comparada como, já comparou-se como um espelho que acumula pó. Ela reflete a realidade, mas ela acumula pó. E o trabalho do discípulo, né, do buscador espiritual, é estar constantemente limpando a superfície da mente para que ela reflita, sem distorções, a realidade. Outro exemplo que é utilizado é o do cristal. Ela é como um cristal e que, quanto mais límpido, mais translúcido, ao ser colocado em uma superfície colorida, por exemplo, o cristal toma a cor do tecido com o qual entra em contato, por exemplo. E às vezes não se vê nem o cristal, mas só vê a cor. É o estado de samadhi. A mente cristalina desobstruiu-se de impurezas, de coisas que impedem a percepção, limpou, lapidou-se completamente e tornou-se um cristal translúcido. Aí ela às vezes nem aparece quando colocada ante um anteparo colorido. O cristal toma a cor do anteparo e ele praticamente some.
É o estado de samadhi, onde a mente não tem nem mais consciência de si mesma como observadora. E ela apenas reflete o observado. É um estado elevadíssimo de percepção. Podemos entender agora a questão da yoga como um trabalho regular, científico, testado, comprovado por milênios, pelos yogis, pelos místicos, pelos sábios, através da história da humanidade, como uma ferramenta maravilhosa para limpar a nossa natureza de percepção, para podermos ser íntegros, pois quando percebemos a coisa como ela é, a nossa ação posterior é sadia, harmônica, sábia. O ato de ver é a solução para uma ação correta. Quando não vemos, não podemos agir. Se um médico não sabe qual é a doença, ele não pode curar. Se vemos o que é que está acontecendo no organismo, aí sabemos o que podemos ou tentemos fazer. E aí a cura pode se dar. Mas enquanto tivermos obstáculos que impedem a percepção, a nossa ação será correspondente ao tamanho da nossa ignorância, né? Uma ação ignorante é uma ação conturbada, conflituosa, sofrimento certamente virá e assim por diante. Uma visão clara, uma percepção correta da realidade de qualquer circunstância ou de qualquer coisa traz uma ação correta por consequência. Yoga também foi definida como habilidade na ação. Quem é capaz de ver é capaz de agir.